Este jogo literalmente mudou a história do futebol mundial. Uma partida tão marcante que um bilionário presente nas arquibancadas ficou tão impressionado com o que presenciou que decidiu tomar uma atitude que transformaria o futebol para sempre. Estamos falando das quartas de final da Champions League da temporada 2002-2003, um duelo entre dois gigantes do futebol mundial. De um lado, o Real Madrid, atual campeão do torneio, e seu estrelado time de galácticos. E do outro, o United de Sir Alex Ferguson, com um time recheado de estrelas e uma torcida apaixonada que lotou o Old Trafford. A temporada 2002-2003 da Champions League já estava marcada por grandes confrontos, mas esse duelo em particular tinha algo especial. O Real Madrid, sob a presidência de Florentino Pérez, vinha com uma estratégia ambiciosa de contratar os melhores jogadores do mundo, independentemente do custo. Pérez queria não só vencer títulos, mas também transformar o Real Madrid na maior marca esportiva do planeta. Ele trouxe para o Real Madrid nada menos do que 3 jogadores vencedores da Bola de Ouro. Logo após assumir como presidente, ele chocou o mundo do futebol com a contratação do português Luís Figo, que foi contratado do arquirrival Barcelona em uma das transferências mais polêmicas da história. Depois foi a vez do francês Zinedine Zidane, que chegou em 2001, sendo a contratação mais cara da história na época. E claro, Ronaldo Fenômeno, contratado após a Copa do Mundo de 2002, onde ele brilhou e garantiu o pentacampeonato para o Brasil. Por outro lado, o Manchester United era o maior time da Inglaterra, comandado por Sir Alex Ferguson, um dos técnicos mais vitoriosos de todos os tempos. O United havia conquistado a tríplice coroa em 1999 e continuava a ser uma força dominante na Premier League, com jogadores como Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes e o artilheiro Ruud van Nistelrooy, além do astro inglês David Beckham, que começou aquela partida no banco de reservas, pois sua relação com Alex Ferguson já estava estremecida, o que acabou culminando em sua saída do time inglês pouco tempo depois. Literalmente eram duas grandes equipes brigando por uma vaga nas semifinais, mas o Real Madrid chegou para o jogo de volta na Inglaterra com uma grande vantagem. No jogo de ida no Santiago Bernabéu, o time espanhol venceu por 3-1. O resultado colocava o United em uma situação complicada, precisando de uma vitória por 2 gols de diferença no Old Trafford para avançar. O cenário não era favorável, mas a torcida do time inglês lotou o estádio, acreditando em uma possível virada histórica. E logo no início da partida, aos 3 minutos, Van Nistelrooy quase abriu o placar após uma jogada individual que terminou em uma defesa crucial de Casillas. Esse lance inicial foi um aviso de que o United vinha para cima e estava disposto a lutar até o fim. Mas aos 12 minutos, o primeiro golpe veio dos pés de Ronaldo. Guti encontrou o brasileiro com um passe milimétrico. O Fenômeno, com um toque cirúrgico, mandou a bola para o fundo das redes de Barthez. Ronaldo! Ronaldo Fenômeno, 1 para o Real Madrid, 0 para o Manchester United. Era o início de uma noite memorável para o brasileiro. Aos 17 minutos de jogo, Verón dá uma entrada violenta em Makelele e o tempo fechou. E ficou barato para o argentino, que levou somente o cartão amarelo no lance. O Real Madrid quase ampliou o placar com o Figo, que recebeu uma bola de Zidane, e mesmo desajeitado, obrigou o Barthez a fazer uma difícil defesa. Do outro lado, o United respondeu com um chute perigoso de Giggs, que passou com perigo à esquerda de Casillas. Nos minutos finais do primeiro tempo, o United pressionou e foi recompensado. Aos 43 minutos, Giggs deu um passe preciso para Solskjaer, que cruzou para Van Nistelrooy empatar o jogo. Chega Van Nistelrooy! Gol! O United ainda teve mais uma chance antes do intervalo, mas Casillas, em uma noite inspirada, evitou a virada. A segunda metade prometia um espetáculo ainda maior, e foi exatamente isso que aconteceu. O magnata russo Roman Abramovich, que até então estava considerando entrar no mundo do futebol, estava fascinado com o que via em campo. E foi nesse segundo tempo que ele tomou a decisão que mudaria o futebol mundial. O segundo tempo começou com o United determinado a buscar a virada necessária para a classificação. A pressão era intensa, mas o Real Madrid, com sua qualidade técnica, soube conter o ímpeto inglês. Aos 5 minutos, Figo quase ampliou a vantagem após um chute que acertou o travessão. A jogada seguiu e, em um lance rápido, Zidane e Roberto Carlos tabelaram. O lateral brasileiro serviu Ronaldo, que, sem marcação, empurrou para as redes. Era o segundo gol dele na partida, um golpe duro para as esperanças do United. Mas a resposta do time de Ferguson foi quase imediata.
2 minutos depois, Veron cruzou para a área e Helguera, ao tentar cortar, acabou mandando contra o próprio gol. O United estava novamente na partida, com a torcida acreditando na virada. O jogo era frenético, com oportunidades de ambos os lados, mas aquela era a noite de Ronaldo. Aos 13 minutos, ele recebeu a bola na intermediária, avançou sem ser incomodado e disparou um chute indefensável para Barthez. Era o terceiro gol do fenômeno na noite, um hat-trick que entrou para a história do futebol mundial. Ele foi substituído minutos após o gol, saindo sob aplausos da torcida do United. Sua atuação naquela noite foi tão impressionante que até os torcedores adversários se renderam ao seu talento, um gesto raro, que demonstrava o respeito e a admiração pelo craque brasileiro. Mesmo com o placar adverso, o United não desistiu. Alex Ferguson enfim coloca David Beckham em campo, e o astro inglês, em um dos últimos momentos de brilho com a camisa do United, rapidamente mostrou todo o seu talento. Com uma cobrança de falta perfeita que deixou Casillas imóvel, ele marcou seu primeiro gol na partida. Lá vem Beckham! Gol! E aos 38 minutos, ele marca pela segunda vez, em um lance em que Van Nistelrooy deixou Helguera no chão, e a bola sobrou para o astro inglês empurrar para as redes. O United ainda acreditava em uma classificação histórica. Nos minutos finais, Beckham teve outra oportunidade em uma cobrança de falta, mas desta vez a bola passou por cima do travessão. O esforço foi grande, mas insuficiente. O Real Madrid avançou e o United ficou pelo caminho. Enquanto os jogadores deixavam o campo, um homem nas arquibancadas já havia decidido o futuro. Roman Abramovich, o magnata russo com vastos interesses na indústria petrolífera, estava encantado com o que havia presenciado. Aquela noite no Old Trafford foi o momento decisivo que o levou a comprar o Chelsea. Ainda em 2003, ele adquiriu o clube londrino e iniciou uma revolução no futebol inglês. A compra do Chelsea por Abramovich foi apenas o começo de uma nova era no futebol europeu. Com investimentos nunca antes vistos, ele transformou o clube em uma das principais potências do futebol mundial, conquistando 21 títulos durante seu mandato, incluindo 2 Champions League, 5 Premier Leagues e 1 Mundial de Clubes. O sucesso do Chelsea sob o comando de Abramovich inspirou outros bilionários a investirem no futebol, como o caso do Manchester City e do Paris Saint-Germain, que seguiram o mesmo caminho, mudando para sempre a dinâmica do mercado de transferências. Mas essa história não termina aqui. Ao final daquele jogo histórico, Zidane, ao trocar de camisas com Beckham, fez uma pergunta que antecipava mais uma grande transferência: "Você vem a Madrid?" Meses depois, Beckham se juntou aos Galácticos do Real Madrid, em uma das transferências mais midiáticas da história do futebol. Mas antes de contratar Beckham, o Real Madrid esteve muito próximo de assinar com Ronaldinho Gaúcho. Sim, o craque que encantaria o mundo com a camisa do Barcelona quase foi parar no time rival. No entanto, a diretoria do Real Madrid desistiu da contratação por conta da aparência física do brasileiro, acreditando que Ronaldinho não se encaixava na imagem dos Galácticos. Essa decisão permitiu que Ronaldinho fosse para o Barcelona, onde se tornaria uma lenda.